Olá, bem-aventurado filho e filha do Altíssimo, tudo bem com você? Graças ao Eterno, mais uma vez aqui, dando continuidade à leitura de Mateus. Hoje veremos, com a graça e a misericórdia dele, veremos o capítulo 18, na verdade do 1 até o 20, pois tem coisas importantes e eu não poderia deixar de falar. Então, para o vídeo não ficar mais longo do que já tem ficado, eu dei uma quebrada, tá bom? Nesse 18, e a gente vai ler hoje então até o 20. Só para relembrar, anteriormente vimos o 17, a transfiguração do Senhor Jesus, a cura do menino possesso. Jesus prediz novamente seu martírio e Jesus paga o imposto secular. Lembram? Hoje veremos quem é o maior no reino. É uma pergunta que os discípulos fizeram. Veremos também a parábola da ovelha perdida e como tratar os pecados de um irmão. Vamos lá? Que o nosso coração esteja em paz. Que o Espírito do Eterno prepare os nossos ouvidos espirituais para que a gente ouça a sua voz, reconheça o pastor das nossas almas, como ovelhas que sejamos apacentadas por ele, porque os dias são maus, as notícias são ruins, o nosso coração às vezes se assusta, se amedronta, se angustia, ficamos muitas vezes angustiados, mas a nossa esperança vem do Eterno, nosso socorro vem do Eterno, A gente ergue os nossos olhos para o monte, como diz o salmista, e de lá vem o socorro, e que o socorro do Senhor chegue a mim, chegue a você, e que a nossa fé nele, que o nosso amor por sua palavra, por seu sacrifício, seja maior do que os nossos temores e nossas angústias. Que ele limpe o nosso coração e ache nele uma terra fértil para o seu reino. É a minha oração. Vamos lá? Mateus 18, 1. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então os discípulos perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Provavelmente eles estavam na casa de Pedro, pois no finalzinho do anterior que lemos, da conversa lá, o diálogo que houve entre o Senhor Jesus e Pedro, diz que Pedro entrou na casa. Então, provavelmente ele estava ali, na casa de Pedro. E surgiu ali, então, um dos grandes males, um dos grandes males, há vários, mas o mal da vaidade, que traz consigo o quê? Traz consigo inveja, ciúme, e nos afasta do Pai Celestial, com certeza. Então, o Senhor Jesus foi surpreendido então ali, com essa pergunta dos discípulos de quem seria o maior no reino dos céus, e no 2 ele responde, aí fala assim, 2, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Converterdes, conversão, virar, mudar completamente, E eu, com certeza isso não tem nada a ver com religião, relação pai e filho. É isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Por isso que na oração, Pai Nosso, então a gente tem que se tornar como uma criança, observar todas as características de uma criança e tentar manter. Fomos crianças
E um dos grandes desafios, né, é a gente tentar manter esse coração puro como criança. Criança não guarda mágoa, a gente briga, né, com o filho, daqui a pouco ele vem, nos beija e nos abraça, tem facilidade a perdoar, está mais interessado em brincar, em ser feliz, do que olhar problemas e dificuldades, enfim. O Senhor Jesus sabiamente chama uma criança, né, e diz que de modo algum entraremos no reino dos céus, se não formos iguais crianças. 4. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que desafio, hein? 5. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. É importante a gente ler, a palavra fala que a gente erra, né, por não conhecer as Escrituras. E é verdade. A gente vê aqui a personalidade, a pessoa do Senhor Jesus, representação, né, maior representação do reino dos céus, o próprio Eterno, né, em terra, e nos ensinando a olhar e a viver como uma criança. E aí a gente fica tão triste porque a gente vê, né? Literalmente vê, está gravado, tem vídeos, líderes religiosos que não suportam crianças, né? Que é a favor de aborto, líderes xingando crianças, chamando de ratos, e não é ato falho, com certeza não é ato falho, é joio, é a representação do mal, não se enganem, é falso profeta. Nunca foi seguidor do Senhor Jesus, nunca. Continuando. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. 6. Jesus adverte sobre as ciladas. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria. Olha o que o Senhor Jesus fala, hein? Jesus aí, a gente é acostumado a vê-lo, claro, algumas vezes irritado, mas na maioria das vezes é manso, né? É amável, doce. E aí a gente vê o Senhor Jesus falando isso. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que forte, né? Pedra de moinho, muito utilizado antigamente, era pedra sobre pedra, né? Para triturar, utilizado para triturar os grãos. Poderia ser de 60, de 100, 500 ou mais de 1 tonelada, eram pedras pesadas. Então o Senhor Jesus fala que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então você vê a seriedade que o Senhor Jesus encara, né, a situação das crianças. E não tem coisa mais terrível do que imaginar alguém fazendo mal para uma criança. É abominável isso para o Senhor. 7. Ai do mundo, o Senhor Jesus continua, ai do mundo por causa das suas ciladas, né? Na tradução João Ferreira de Almeida está escândalos. Na Bíblia King James atualizada está ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio do inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, atenção, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés seres atirado no fogo eterno. 9. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo os 2 seres lançados no fogo do inferno. Os que querem herdar o reino dos céus, os que creem, né, por meio do Espírito do Eterno e a sua ação,
né? Em nosso interior já vimos isso. Essas pessoas, elas têm de carregar a sua cruz, né? Negar a si mesmo e seguir o Senhor Jesus. Vimos que quem quiser viver a sua vida, que viva como bem entender, né? Mas quem quiser viver a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a Ele, por amor à palavra do Senhor, né? A encontrará. Pois é. Bom, esse 8 e esse 9 aqui, que falam praticamente aqui a mesma coisa, só muda a arrancar a mão, o pé, o olho, enfim. Mas isso aqui quer dizer uma atitude radical, né? Para não pecar e não fazer mal, principalmente às crianças, que é o contexto aqui que estamos vendo. Podemos interpretar isso aqui de duas formas. De uma forma literal, né? Radical mesmo, como está aqui. E não é nem radical, acho tão justo, porque fazer mal a uma criança é melhor que se mutile mesmo, faça mal a si, mas nunca a uma criança. Então, podemos interpretar isso, esse texto, né? Literalmente, visto que será severamente punida a pessoa que pratica o mal contra um inocente. Contudo, Bíblia se explica com Bíblia, ok? Logo, também podemos interpretar como uma hipérbole. O Senhor Jesus utilizava figuras de linguagem, né? E pode-se também encarar isso aqui como uma hipérbole, a figura de linguagem usada pelo Messias, né? Que quer dizer exagero proposital em uma afirmação. Por exemplo, estou morrendo de sono, já falei 1000 vezes, né? Um exagero proposital em uma informação, né? E aí eu queria ler com vocês para explicar isso aqui nesse sentido que eu falei para vocês de hipérbole, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha o que aqui diz. Por isso que a gente pode encarar esse texto aqui como uma figura de linguagem, de forma não literal. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala aqui que é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, né, no grande dia, né, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e serem lançados no fogo eterno. Só que a palavra fala o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, certo? Nosso corpo perecível, né, vai apodrecer, vai se enterrar, mas ele vai ressuscitar imperecível. A gente vai receber um corpo transformado. Então não tem como a gente entrar na vida, né, com o olho só, ou mutilado ou aleijado, porque a própria palavra fala que ressuscitaremos imperecível. Continuando, para ficar mais claro esse raciocínio. 43. É semeado o corpo, então, né, que é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado com fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus, né? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então, perfeitos, né? Seremos perfeitos, receberemos um corpo transformado, um corpo glorificado. Então, também pode ser considerado uma figura de linguagem essa passagem. De uma forma ou de outra, a gente entende aqui que o Senhor não vai encarar, né, de uma forma tranquila, pacífica, quem fizer mal a uma criança. E graças ao Eterno por isso. E eu não vejo a hora dele efetuar a justiça. E já faça essa oração: Senhor, liberta todas as crianças que estão em cativeiro, que estão neste momento sofrendo, né, sendo humilhadas, sendo abusadas. Senhor, liberta, tem misericórdia. Essa é a minha oração, e peço também que você faça essa oração por essas crianças. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Estamos justificados pela fé, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez
né, no madeiro, não pelas nossas obras. Continuando, a parábola da ovelha perdida. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos. O Senhor Jesus continua falando, tendes muito cuidado, né? Tendes cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, né? Salvar o perdido. Quem se achar, né? Quem achar que não precisa do eterno, né? Que quer viver sem o eterno, cada um dará conta de si dos seus atos, sempre falo isso. Mas ele veio para salvar os perdidos. E aí aqui no 10, algo interessante, eu vos asseguro que os seus anjos nos céus, então, né? Anjos, seus anjos nos céus. Temos anjos? Não posso dizer que temos, mas que existem anjos, que cada um tem funções, né? Desempenham inúmeras funções, né? Tem anjos que são mensageiros, protetores e etc. E isso sim, Hebreus 1,14 diz o seguinte, Hebreus 1,14, rapidinho, fala assim, ó, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, os anjos estão a serviço, estão sob o domínio do Altíssimo, estão a serviço do reino. Continuando. 12. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. 14. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Mais uma vez o Senhor Jesus falando sobre o amor do Pai, né? O amor do Pai celestial. Esse amor que vai onde ninguém quer ir, né? Que faz o que ninguém quer fazer. É um amor incondicional. Ou seja, não há nada que possamos fazer para merecermos esse amor, né? E ele morrerá por mim e por você. Veremos isso mais adiante. Como tratar o pecado de um irmão? 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu, diálogo, né? Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Princípio da lei judaica, em Deuteronômio 19:15, fala sobre isso aí, de testemunhas e tal. Então o Senhor Jesus está ensinando como proceder com o irmão que se ofendeu, né? Um irmão que pecou contra outro irmão. 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir, a igreja trata-o como pagão ou publicanos. Por quê? Para conviver em sociedade como povo de Deus, né? Um povo de Deus, como igreja, né? Essa pessoa precisa praticar o perdão, né? É perdoando que se é perdoado. Aprendemos isso desde a oração lá do Pai Nosso. Muito importante o perdão, muito difícil também. Só em muitas situações, só a ação do Espírito Santo, do Eterno, no coração do homem para capacitá-lo, porque muitas vezes por nós mesmos não temos condição nenhuma, mas é possível que o Senhor nos dê sabedoria e condição, né, para aprendermos a exercitar o perdão. E uma das dicas que eu sempre dou
é orar por aquela pessoa. Por mais que você esteja com o coração ali com raiva, com ódio, com mágoa, é muito difícil, mas enquanto você está orando aí por aquela pessoa, pedindo para o Senhor abençoar a vida dela, iluminar a vida dela e tal, com certeza o Senhor vai se identificando, né? Vai vendo o seu próprio DNA em nós, né? Porque ele agiria assim. Mas vamos lá, continuando. Trata-o como pagão ou publicano, aquele que não quiser saber, né? Aquele que não perdoar, não quiser, enfim, não quiser saber. Trata como pagão ou publicano. Já vimos também o significado, né, de pagão, que são aqueles que não tinham o Deus de Israel como o único Deus. E aí aparece aqui publicano, nada mais é do que cobradores de impostos no Império Romano. 18. Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra, mais uma vez, né, ele falando isso, com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. O assim na terra como no céu, e o assim no céu como na terra, revela a intimidade, né? Concordância do Criador com seus filhos reunidos, como igreja, né? É isso que ele começa a falar aqui. E aí, ele fala o quê? 19. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A importância da gente se reunir e orar, né? Com interesse ali, com concordância de propósito. E 20, último por hoje. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso é maravilhoso, isso aqui é um antes e depois, isso aqui é nova aliança. Onde se reunirem, ou seja, em qualquer lugar, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Igreja, reunião de 2 ou mais em nome do Messias. Não precisa ir a Jerusalém, não precisa ir a templos, em qualquer lugar que você estiver em concordância, o nome dele, ali ele estará no meio deles. Uau! Bom, amigos, parando por aqui. Na próxima continuarei do 21 ao 35 para a gente entrar no 19, mas para esse vídeo não ficar tão extenso, e também são coisas muito importantes que falaremos no próximo, eu paro por aqui. A minha oração é que o Espírito do Eterno nos capacite, nos dê esse coração cada vez mais parecido com o dele. É claro que é impossível, mas a gente pode sim pedir um coração igual ao dele, próximo ao dele, que seja um coração perdoador, e isso tudo vem com uma visão, né? Uma visão espiritual das coisas, uma visão além do alcance. Essa visão além do alcance nos faz vencer as situações mais inimagináveis e mais difíceis dessa vida. O homem é mau, o mundo é cão, mas o Senhor é bom e nos ama. Um beijo para você e até a próxima, pessoal.